Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema implementação de uma blockchain. Pessoal, nós como desenvolvedores, normalmente a gente aprende praticando. Desenvolver código pode ser muito mais útil para entender como funciona um determinado conceito do que ficar somente lendo artigos. Dessa forma, na aula de hoje, eu vou ensinar como implementar os principais conceitos de uma blockchain por meio da linguagem Java. Vale lembrar que Bitcoin é uma criptomoeda que funciona sobre a tecnologia blockchain. Além de Bitcoin, existem outras moedas no mercado que têm como base a tecnologia blockchain. Portanto, pessoal, o objetivo desta aula é apresentar passo a passo uma versão bem simplificada de uma blockchain implementada em Java e ir explicando como essa tecnologia ela funciona por meio dos exemplos de código que eu iria apresentar. Vale lembrar que uma blockchain nada mais é do que um banco de dados aberto, distribuído. E esse banco de dados ele é composto por blocos, onde esses blocos eles estão ligados entre si, seguindo uma determinada sequência. Também é importante lembrar que os dados que são armazenados nessa blockchain, eles são imutáveis. Essa figura ela apresenta exemplos de cadeia de blocos ou blockchain, e a gente observa que essa cadeia ela é composta por blocos que estão interligados. Tudo bem? Essa interligação entre esses blocos é viabilizado através da utilização de hash, que mais para frente eu vou explicar como o hash ele pode ser obtido. Outra coisa importante, pessoal, a respeito de uma cadeia de blocos, é que à medida que as transações, ou seja, os dados, eles são armazenados em, em uma blockchain, novos blocos deverão ser criados. Justamente levando em consideração a quantidade de transações ou dados que podem ser armazenados em um bloco. Beleza? Então, conforme dados ou transações vão sendo armazenadas em um bloco, ao atingir um determinado tamanho, um determinado limite, um novo bloco ele será criado. Ok? O Satoshi Nakamoto ele definiu que o tamanho de um bloco é de 1 megabyte. E aí o novo bloco, caso seja necessário, o armazenamento de mais dados, superando o tamanho limite de 1 mega, um novo bloco vai ser criado e ele será ligado ao bloco anterior e adicionado no final da cadeia de blocos. Vamos agora começar a observar os exemplos de código. O primeiro código que eu gostaria de mostrar para vocês é a implementação de uma classe em Java, a classe blockchain. Ok? Então vocês estão vendo uma definição de uma classe Java mostrando uma implementação parcial de uma blockchain. Certo? Então observem que essa classe blockchain ela tem alguns atributos, o atributo dificuldade e o atributo blocos. O atributo dificuldade é do tipo int e o atributo blocos é uma lista que vai
armazenar objetos do tipo bloco. Observem que essa classe ela tem um método construtor. Esse método construtor, quando ele é invocado, ele cria o bloco inicial, o bloco Gênesis, certo? Então, quando a blockchain, a classe blockchain, ela for instanciada por meio do método construtor blockchain, esse método construtor ele vai criar automaticamente o bloco inicial, né? O bloco Gênesis. Tudo bem? Observe que nesse exemplo, que mostra a implementação da classe blockchain, especialmente o método construtor, observe, né, a implementação do método construtor, que ele recebe como argumento de entrada a dificuldade, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é, né? E ele instancia a lista ou a relista de blocos, guarda a referência de uma variável chamada blocks, que foi declarada aqui em cima, né, um atributo. E na sequência, observem aqui, ó, através do comando newBlock, ou seja, a classe que implementa um bloco, essa classe vai ser instanciada por meio do método construtor. E o método construtor da classe bloco, ela recebe alguns parâmetros de entrada. Esses parâmetros de entrada que vocês estão vendo aqui, ó, 0, time, né, o time, data time, nulo, bloco Gênesis, isso aqui, o bloco Gênesis nesse caso aqui é o dado que vai ser armazenado, são valores das propriedades que um bloco possui. Tudo bem? E aí, na próxima linha, vocês estão vendo aqui, ó, observem que a instância do bloco que vai ser criado, que vai ser instanciado, vai ser guardado nessa variável, né, na variável B do tipo bloco, ou seja, uma variável que guarda um objeto do tipo bloco. E através dessa variável B vai ser possível invocar o método prof of work, passando para ele a dificuldade. Esse método prof of work ele é muito importante, porque é ele que implementa a prova de trabalho, ou o algoritmo de consenso, ou o algoritmo que vai viabilizar que seja possível validar a criação desse bloco por meio da obtenção de um hash válido, certo? Mais para frente eu vou explicar a implementação desse método prof of work. E aí, uma vez que o bloco ele é criado, ele é validado, é obtido um hash válido, observe aqui nessa última linha aqui, ó, blocks.add. Esse novo bloco ele vai ser adicionado na lista de blocos. Beleza? Ok? E o bloco? Pessoal, pois é, blockchain é um encadeamento de blocos. Ou seja, o bloco é a unidade fundamental de uma blockchain. E um bloco, conforme nós vimos na aula passada, ele contém algumas informações, alguns atributos. Tudo bem? Então vocês estão vendo aqui um exemplo, na verdade estão vendo uma figura que ela ilustra o bloco Gêmeos com seus principais atributos, né, que eu já tinha explicado antes, mas eu vou ainda relembrar cada um desses atributos. É importante ressaltar que cada blockchain inicia com um bloco simples chamado Gênesis. Né? Vocês viram que no método construtor da classe blockchain, esse bloco Gênesis ele vai ser criado no momento que a blockchain for instanciada, tá? Certo? E cada bloco que faz parte de uma blockchain depende do bloco anterior, está ligado ao bloco anterior. Certo? Então é por isso que é importante que quando uma blockchain ela for instanciada, ela for criada,
O bloco Gênesis ele é necessário para iniciar esse encadeamento. E quais são os atributos, as propriedades do bloco? O primeiro deles é o index. O index é a posição do bloco na cadeia. O bloco Gênesis ele tem um índice zero, né? É o bloco zero. E o próximo bloco terá 1, e o próximo bloco terá 2, e assim sucessivamente. A propriedade prévio hashes é um hash do bloco anterior. A propriedade timestamp é um registro de quando o bloco foi criado. Ele é utilizado para ajudar a manter o bloco em ordem, né? E o data, que é de dados, ou transactions, de transações, é a propriedade que se refere ao armazenamento dos dados, ou armazenamento das transações. Tudo bem? Um outro conceito importante é o hash, né? O hash ele é um valor alfanumérico que identifica unicamente os dados ou, ou uma determinada transação que foi realizada, né? Ele serve exatamente para manter a integridade de cada bloco e a segurança de todo o sistema, a questão da imutabilidade. E para se obter esse hash, para se obter um hash válido, é necessário que seja executado um determinado algoritmo durante uma tarefa chamada de mineração, que eu vou mais para frente explicar melhor e mostrar exemplos de como implementar. O nonce é o número usado para encontrar um hash válido. Também eu vou explicar mais para frente com mais calma. Ele indica a quantidade de tentativas necessárias para conseguir obter um hash válido. E o Merkle root é a raiz de uma Merkle tree, que é uma estrutura de dados utilizada para estruturar as transações de um bloco, armazenar as transações de um bloco. Vale ressaltar que o Merkle Tree ele é opcional. E eu vou falar também sobre Merkle root, Merkle tree mais para frente. Então, eu agora estou apresentando para vocês a classe block. Né? A gente observa nesse trecho de código a classe que implementa o conceito bloco. Observe os atributos da classe bloco: index, timestamp, hash, prévios hash, data e nonce. Ou seja, os atributos da classe bloco se referem às propriedades básicas de um bloco, certo? E aí observe o método construtor da classe bloco. O método construtor da classe bloco recebe como argumento de entrada exatamente as propriedades: index, timestamp, prévios hash, data. Tudo bem? Então, quando a classe bloco, quando ela for instanciada, vai ser criado um objeto do tipo bloco. E esse objeto, automaticamente, ele terá um estado. Qual é o estado? O estado é o valor do index, é o valor do timestamp, do prévios hash, do data, o valor do nonce, né? E também, né, a obtenção do hash válido. Observe que nesse método construtor, o nonce ele é inicializado com 0, e observem que o método calcular hash ele está sendo invocado. Ou seja, o valor do hash vai ser obtido a partir de um método que vai realizar o cálculo para obter um hash válido. Um detalhe importante aqui nessa implementação: observe que o método calcular hash está recebendo um dis como entrada. O dis é uma palavra-chave que a gente utiliza para indicar a referência de um próprio objeto. Então, eu estou passando como argumento de entrada para o método calcular hash a referência do objeto, né, que foi instanciado.
E a partir dessa referência, esse método calcula hash, ele vai conseguir ter acesso ao estado do objeto, certo? Ele vai conseguir ter acesso aos valores dos atributos index, timestamp, previous hash, data. Por que que é importante ele ter acesso aos valores desses atributos? Porque para se calcular o hash, é necessário é, é necessário ter acesso aos valores dos atributos index, timestamp, previous hash, data, certo? Na verdade, a função que calcula o hash, ela vai realizar essa operação a partir da concatenação do index, do timestamp, do previous hash e do data. Beleza? E como o hash é calculado? Pois é, eu falei agora há pouco, né, que o método calcular hash ele vai implementar a operação que viabiliza que seja possível calcular um hash. Então, como é que o hash ele é calculado? Ó, normalmente ele pode ser calculado, também já tinha falado isso, ó, usando o index, o preview hash, o timestamp, o data e o nonce. Por isso que o método calcular hash ele está recebendo esse diz aqui, né? Beleza? Já tinha falado também, né? Para que seja possível ter acesso aos valores do index, do timestamp, do preview hash e do data. Então, o método calcular hash, ó, ele vai receber, né, os valores do index mais preview hash, mais timestamp, mais data e mais nonce. Certo? E aí ele vai gerar como saída, né, exatamente um valor alfanumérico. Esse valor alfanumérico ele é o hash. Certo? Vale ressaltar que esse valor alfanumérico aqui, a função, né, que vai gerar esse valor alfanumérico é uma função que tem como base o algoritmo SH256. Certo? Então esse algoritmo ele calculará um hash exclusivo considerando as entradas. Quais entradas? O index, o preview hash, o timestamp, o data e o nonce. Por que é dessa forma? Justamente para viabilizar que seja possível implementar a imutabilidade da blockchain, dos blocos da blockchain, certo? Garantir a integridade dos dados que são armazenados na blockchain, porque uma vez que ocorra a tentativa de modificar os valores de algum desses atributos, consequentemente o hash ele será modificado, certo? Então as mesmas entradas sempre retornarão o mesmo hash. Se houver uma modificação de um valor de alguma entrada, consequentemente o hash será diferente. Ok? Então, essencialmente necessário, né, concatenar todas aquelas propriedades e passar essas propriedades para o método que irá calcular o hash. Vocês estão vendo aqui nesse slide exatamente um exemplo da implementação do método calcular hash. Certo? Então esse método ele vai receber como entrada, como argumento de entrada, observem aqui, ó, olha o parâmetro de entrada, é um objeto do tipo bloco, beleza? E aí, na sequência, a gente observa que é implementada aqui uma checagem se o valor desse parâmetro é diferente de nulo, se for diferente, né? Se for diferente de nulo, a gente observa que essa sequência de código aqui, né, vai ser executado. E basicamente o que vai ser feito aqui, né, nesse bloco de código aqui, né? Caso o bloco seja nulo, ou seja, caso haja um objeto, né, do tipo bloco, um bloco instanciado, vai ser obtido uma instância do SH256, né?
vai ser guardado aqui nessa variável digit, e aí essa instância referenciada por meio dessa variável digit, ela vai ser usada para viabilizar que seja possível obter o hash, certo? Obter o hash. Descendo aqui na próxima linha, a gente observa, ó, que a variável txt do tipo string, ela vai receber exatamente, ó, a string do bloco. Ou seja, o que é a string do bloco? São os valores das propriedades concatenados, né? Quais propriedades? O index, preview hash, time string, data, nonce. Então, esse método ele vai retornar esses valores de uma forma concatenada e vai guardar aqui nessa variável txt do tipo string. E aí, observe, ó, na sequência, através do objeto digit, né, tá aqui, ó, que guarda a referência do objeto, que vai viabilizar que seja possível obter o hash, que é o cara que implementa o algoritmo SH256, através do método digits, a gente passa exatamente, ó, olha aqui, ó, a gente passa exatamente o txt, né, de modo que seja possível obter o hash, beleza? Obter o hash. Então eu estou passando o txt.getBytes para obter os bytes correspondentes a cada caractere que faz parte das propriedades de entrada, e vai ser obtido um hash. E esse hash ele vai ser armazenado aqui nesse array, né? Nesse array chamado byte, do tipo byte. Beleza? Então esse aqui é o coração do método que implementa o cálculo do hash, ou a obtenção do hash a partir dos valores das propriedades de um determinado bloco. Beleza? Uma vez que um hash ele é calculado, ele é obtido, através desse for aqui que vocês estão vendo, vai ser possível adicionar no início desse hash uma determinada quantidade de zeros, tá bom? Uma determinada quantidade de zeros. E essa quantidade de zeros, ela tem relação com um conceito chamado dificuldade, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, no final das contas, esse método calcular hash, ele vai retornar um hash, né, com um determinado número de zeros, uma determinada dificuldade. Beleza? Então, vocês vão entender agora qual é a relação dessa dificuldade, desse número de zeros, em relação a um hash válido. Um hash válido, para uma blockchain, é um hash que atende um determinado requisito. Por exemplo, ter 3 zeros no início do hash é um requisito mínimo para um hash válido. Olha só, beleza? Nesse caso aqui específico, ter 3 zeros no início do hash é um requisito mínimo para um hash válido. Aí vem o conceito de dificuldade. O número de zeros principais necessários para um hash ser válido é chamado de dificuldade. Tudo bem? Aí observe esse exemplo aqui de hash. Observe que nesse exemplo a dificuldade é 3. Beleza? Existem 3 zeros aqui no início, né? No início do hash. Certo? Por isso que a nossa... Deixa eu retornar aqui. Está aqui, ó. Por isso que a nossa classe blockchain ela tem esse atributo dificuldade, né? Então, esse atributo de dificuldade, é nele que eu vou guardar o número de zeros, né? Ou seja, esse requisito mínimo que vai definir o que é um hash válido. Tudo bem?
Está aqui, eu havia retornado, mas está aqui o atributo dificuldade. Ó. Então a classe blockchain deve ter uma propriedade que permite definir um nível de dificuldade. Está aqui. Ó. Beleza? O blockchain armazenará em seus blocos dentro de um objeto list. Eu já tinha também falado. Então nós temos aqui ó, um atributo chamado blocks, né, do tipo list de blocos, né, aquele atributo que vai ser usado para armazenar os blocos que vão ser instanciados. Tudo bem? E aí, pessoal, o nonce é uma outra propriedade importante, um outro conceito importante. O nonce é justamente o número que é incrementado até que seja encontrado um hash válido. Beleza? Vamos supor, então, que no nosso caso, um hash válido, ele tenha que ter pelo menos 3 zeros iniciais. Então, o nonce é a quantidade de tentativas até que o hash correto seja criado. Certo? Então, o hash é um valor numérico que ele se refere à quantidade de vezes, a quantidade de tentativas para que um hash válido tenha sido encontrado. E um hash válido, ele é considerado válido quando ele corresponde a um requisito mínimo, quando ele corresponde a uma dificuldade, né, a uma determinada dificuldade, que pode ser 3 zeros iniciais. Beleza? Vamos entender então como o nonce ele funciona. O hash, que é gerado automaticamente em cada bloco, deve começar com uma quantidade x de zero, que é a dificuldade. Certo? A dificuldade geral do sistema. Já tinha falado isso, vamos ver aqui. Ó. Se a dificuldade geral do sistema for 1, esse hash que vocês estão vendo aqui, ele é inválido porque ele não começa com 1 zero, ele começa com A. Porém, se um outro hash válido, porém esse outro hash ele é válido porque ele começa com 0. Observem aqui, ó, 0, 7. Certo? Então, o nonce está diretamente relacionado à quantidade de vezes, né, quantidade de tentativas que são necessárias para conseguir chegar nesse hash válido aí, o 0, 7. Observe essa animação, esse GIF animado aí. O que está acontecendo aí? Ó? Observem que vários hashes estão sendo gerados, até que um determinado hash válido seja obtido. E quando o hash ele vai ser considerado válido? Quando for obtido um hash que ele contém o número de zeros que foram definidos na dificuldade, o número da dificuldade geral, certo? Então, sempre que um usuário criar um novo bloco, ele vai precisar criar diversos hashes até que um deles tenha a quantidade de zeros no começo, fazendo com que a dificuldade geral do sistema seja atendida. Beleza? Certo? E aí, pessoal, a obtenção desse hash válido é uma operação matemática que demanda alto poder computacional e consequentemente, investimento, né, em máquinas, em infraestrutura computacional que possa ser usada para oferecer suporte a essa operação. É o que viabiliza que uma rede blockchain ela funcione. O nome dessa operação de conseguir obter um hash válido é chamado de mining, de mineração. E o Proof of Work é um dos algoritmos mais usados para implementar essa operação. E aí, pessoal, à medida que a dificuldade ela aumenta, ou seja, à medida que o número de zeros iniciais aumenta, o número de possíveis hashes válidos diminui. Torna-se mais difícil a obtenção de um hash válido. Por isso que é chamado de dificuldade, né? Então, lembrando que quanto maior o número de zeros que devem estar no começo do hash,
mais difícil será a obtenção e, consequentemente, maior poder computacional será necessário para executar essa tarefa. Certo? E o que tudo isso tem a ver com o conceito anterior, com Nance? É que a quantidade de vezes, a quantidade de tentativas para se obter um hash válido, observem aqui, ó, hash válido, Nance 604, ó. Então 604 foi a quantidade de tentativas, a quantidade de interações necessárias para conseguir obter o hash válido. Beleza? E aqui está, né, um exemplo de um método que implementa o algoritmo Prof of Work. Certo? Ou seja, o algoritmo que vai viabilizar que seja possível a obtenção de um hash válido a partir de uma determinada dificuldade. Então, dada uma determinada dificuldade passada como entrada, o método ele terá que encontrar um hash para um novo bloco, começando com um determinado número de zeros. Então, observe que o método Prof of Work ele está recebendo como entrada exatamente um argumento de dificuldade, que especifica o número de zeros. E aí, observe como o método ele foi implementado. Olha o Nance. O Nance ele é inicializado com 0, certo? E observem que o coração do método é um laço aí, ó, um while. Então, esse while é ele que implementa a interação, a operação que viabiliza que seja possível executar, né, várias tentativas até conseguir obter um hash válido, certo? Então esse while, né, ele vai criar diversos hashes até que a dificuldade seja atendida. E consequentemente observem também que o Prof of Work ele incrementa o Nance a partir de uma dificuldade dada. Beleza? Então, observe com mais cuidado o while. Né? Enquanto não é obtido o hash válido, o Nance ele vai ser incrementado e o método calcular hash vai ser chamado para calcular hash, para obter um hash que vai ser guardado aí na variável hash. Vocês estão entendendo? Né? E aí esse processo vai ficar sendo executado até conseguir obter um hash válido. Vale lembrar que essa operação é uma operação que ela demanda recursos computacionais, processamento. Né? O cálculo do hash é uma operação matemática complexa. Né? E até conseguir obter um hash válido, esse looping ele vai ficar sendo executado. Não é? E então realmente é uma operação custosa computacionalmente falando. Beleza. Então nós já entendemos como funciona, né, a operação de mineração, ou como funciona o algoritmo Prof of Work, que tem como objetivo obter um hash válido para um determinado bloco ou para uma determinada transação. E como criar um novo bloco? Beleza? Então aqui eu estou mostrando para vocês alguns métodos que estão relacionados à criação de um novo bloco. Né? Nessa blockchain que nós estamos aprendendo a implementar, ela deve permitir a criação de novos blocos. E a sua tarefa de mineração, ela deve levar em consideração a dificuldade associada, né, a ele. Nós vimos isso no exemplo anterior. Portanto, é importante a gente implementar um método que viabiliza que seja possível adicionar um novo bloco. Nesse exemplo aqui é o método newBlock, que ele vai permitir que seja possível gerar um novo bloco associado ao último bloco conhecido da blockchain. E o mine do bloco é feito ao adicionar o bloco à blockchain, né, dentro de um método dedicado chamado addBlock. Beleza? Então vocês estão vendo aqui, né, os três principais métodos que viabilizam a criação de um novo bloco. O método lastBlock ele permite que seja possível justamente a obtenção do último bloco.
Vale lembrar que um novo bloco ele sempre vai ser conectado ao último bloco, por isso que o método LetBlock ele é importante. Na sequência tem o método newBlock, é uma implementação bem simples, né, onde esse método ele vai receber como argumento de entrada uma string, que é o valor, né, que é o dado, por isso que o nome do argumento é data, né, é um dado que eu quero guardar, que eu quero armazenar. E aí, observe, a primeira coisa que vai ser feita vai ser obter o último bloco através do método LetBlock. E a referência desse bloco, desse objeto, é guardada na variável LetBlock do tipo block. E aí, na sequência, a classe, olha a classe block, né, sendo instanciada por meio do método construtor, recebendo como argumento de entrada aqueles valores, né, que fazem parte da propriedade. O index, né, o timestamp, o hash do bloco anterior. Olha só que legal, ó. LetBlock.getHash, ou seja, esse método getHash ele vai recuperar, ele vai retornar o hash do bloco anterior. E o último parâmetro data, né, que se refere ao dado que eu quero armazenar nesse novo bloco. Beleza? Uma vez que o novo bloco é criado, né, eu posso, através do método addBlock, passar a referência desse novo bloco como argumento de entrada para o método addBlock. E basicamente o que esse método ele vai fazer? Olha só que legal. A primeira coisa que ele vai verificar, né, se o argumento B seria diferente de nulo, né, beleza. Se ele for diferente de nulo, por meio do método prof_of_work, olha só que legal. Vai ser possível validar esse novo bloco, né, obter um hash válido para esse novo bloco, certo? Uma vez obtido, esse novo bloco ele poderá ser adicionado na blockchain. Beleza, pessoal? Através do método add. Bom, uma característica muito importante de uma blockchain é a imutabilidade. A imutabilidade é ela que garante a integridade dos dados, certo? Então vimos que um blockchain ele deve garantir a integridade dos dados, especialmente do bloco, a fim de permanecer válido. Para isso, nós também implementamos métodos diferentes dentro da nossa blockchain para verificar se o primeiro bloco é válido, se um novo bloco é válido com um blockchain anterior, se a blockchain, né, como um toda, ela é válida, beleza? E aí, o que vocês estão vendo agora é a implementação de um método que ele viabiliza que seja possível validar o primeiro bloco, certo? Então, para implementar, né, esses métodos é necessário definir critérios de validação, tudo bem? Então, portanto, o primeiro bloco ele é válido se o seu índice for igual a 0, se ele não possui um hash anterior e, finalmente, se o seu hash estiver correto, beleza? Certo? O primeiro bloco é aquele bloco gênese, então ele não aponta para nenhum bloco anterior. Beleza? Então ele não tem um hash anterior, um prévio hash. O índice dele tem que ser igual a 0, porque ele é o bloco gênesis. Né? E o hash dele tem que estar correto, tem que ser um hash válido. Então esse método, método isFirstBlockValid, implementa, né, esses critérios de validação. Beleza? Então a primeira coisa que é feita é blocks.getZero. Blocks é a lista, né? A lista é o array list que contém os objetos do tipo bloco. Através do método getZero eu estou recuperando o objeto que está guardado na primeira célula desse array. O objeto que se refere ao bloco gênese, ao primeiro bloco. E aí eu guardo aqui nessa variável que eu chamei de firstBlock, do tipo bloco. Beleza? E aí na sequência, esses ifs, eles implementam exatamente essas condições de teste, essas validações. Então, o primeiro if, eu estou verificando se o índice, né, se ele é diferente de 0. Se ele for diferente de 0, eu vou retornar false.
né? Observe que o método isFirstBlockValue, ele é olha o tipo boolean, ele retorna true e false, né? Aí na sequência tem uma nova condição, um novo if, que vai verificar se o atributo previous hash é diferente de nulo, né? Ou seja, se for diferente de nulo, ele vai retornar o false. Ou seja, o bloco zero, ele tem que ter um previous hash. Ele não pode ter um previous hash diferente de nulo, né? Ou seja, ele não aponta para nenhum bloco anterior. E finalmente o próximo if ele verifica se o hash está correto, né? Se o hash do bloco é um hash válido, é um hash correto. Beleza? Caso esse primeiro bloco ele seja válido, esse método ele vai retornar true. Tá? E o novo bloco? Validar um novo bloco. Então, um novo bloco é válido se o seu índice for incrementado em 1, em comparação com o índice do bloco anterior, o seu campo previous hash for preenchido com o hash do bloco anterior, e finalmente, se o seu hash for coerente. Então, observe, esse novo bloco ele tem que estar conectado a um bloco anterior, né? O índice dele tem que ser uma incrementação em relação ao índice do bloco anterior, certo? E o hash dele tem que ser um hash válido, né? Então, observem aqui a implementação do método isValidNewBlock, o método do tipo boolean, que vai receber como argumento de entrada, olha só que legal, a referência de um novo bloco através do argumento newBlock, do tipo block, e a referência previous block, do tipo block, do bloco anterior. Beleza? E aí, novamente, a gente observa aqui uma implementação de alguns ifs que realizam essas validações de acordo com os critérios que eu acabei de falar. Certo? Então, eu verifico através do if se o índice é uma incrementação em comparação ao índice do bloco anterior. Verifico através do outro if se o campo previous hash, se ele foi preenchido com o hash do bloco anterior, certo? E finalmente, se o hash, né, desse novo bloco é um hash coerente, tá? Através do próximo if, beleza? Ok? E finalmente, uma blockchain ela é válida e a integridade dos seus dados é garantida quando o primeiro bloco é válido e cada bloco que compõe a blockchain é válido, né? E aí esse método isBlockchainValid ele foi implementado exatamente para fazer essa checagem, essa verificação, se a blockchain é válida. Então, o primeiro if está exatamente verificando se o primeiro bloco é válido, né? E aí, na sequência, o for, esse for, ele vai varrer o array-list de blocos, certo? Para verificar se cada bloco que está contido nesse array-list de blocos se é um bloco válido. Tudo bem? Então, dessa forma, é possível validar a blockchain. Certo? Observe o for, né, que ele está varrendo o array-list e nessa varredura ele acessa um bloco corrente e um bloco anterior. Certo?
E aí ele obtém as referências desses dois blocos e passa essas referências do bloco corrente e do bloco anterior para aquele método isValidNewBlock, né? Tudo bem? Com o objetivo de realizar essa validação, essa checagem. Bom, e finalmente, pessoal, nós temos aí, né, a classe main, né, do nosso programa, a classe principal, certo? Então, na classe main pode ser interessante a gente implementar uma espécie de teste da nossa blockchain, né? Então, para isso, na classe main, observe como eu fiz aqui, ó. Eu instanciei a classe blockchain, chamando o método construtor da classe blockchain. Passei 4 como valor de dificuldade, ou seja, cada hash válido tem que ter 4 zeros no início, certo? E aí, observe, sai adicionando novos blocos. Então, eu adicionei 3 blocos, né? Tem 3 novos blocos nessa blockchain. Beleza? Depois de adicionar 3 novos blocos, eu usei o método isBlockchainValid para testar a blockchain, para verificar se é uma blockchain válida. Beleza? Certo? Então, uma vez que a classe principal, né, especialmente o método main, ele é chamado, o resultado vai ser esse aqui. Ó. Após a execução do código, o console ele vai mostrar os 3 blocos que foram adicionados com seus respectivos valores, suas respectivas propriedades. Então a gente observa aqui o hash, né, o timestamp, o conteúdo, o valor armazenado, né, a gente observa o hash do bloco anterior, né, caso seja um bloco, caso não seja o bloco Gênesis. Muito legal, né, pessoal? Beleza? E é possível também, pessoal, a gente fazer alguns testes do tipo tentar corromper a blockchain, né, visando verificar se o método de validação do blockchain está funcionando corretamente. Então pode ser interessante a gente tentar corromper a nossa blockchain integrando algum bloco corrompido. Certo? E aqui eu coloquei um exemplo de um trecho de código, esse código aqui está destacado, que adiciona um bloco corrompido, visando corromper a blockchain e visando testar um método que valida a blockchain. Certo? E aí, o resultado vai ser esse aqui. Ó. Ao executar esse código, nós podemos ver que o método que valida a blockchain ele vai reclamar, né, que o bloco corrompido que foi adicionado, ele tornou a blockchain inválida. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação à implementação de uma blockchain simples em Java. Como é de praxe, eu gostaria de deixar uma atividade para vocês. Eu gostaria que vocês implementem uma blockchain simples, baseada nessas operações básicas que eu mostrei na aula de hoje, né? E que vocês me enviem essa implementação, tá bom? Eu implementei em Java, beleza. Mas vocês podem implementar em Python, por exemplo, podem implementar usando a linguagem que vocês se sentem mais familiarizados. Tá? É importante que essa blockchain que vocês vão implementar, que essa blockchain ela implemente essas operações básicas que eu mostrei na aula de hoje. Beleza? Ok, pessoal? Então, acho que era isso, né, que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula de hoje. Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza, pessoal? Valeu!